Ô pessoal, tava desligado meu microfone. Tava falando aqui que eu tô entrando aqui para fazer um teste em um software e no meu microfone. Que das últimas vezes que eu fiz live ou então eu postei algum vídeo aqui, saiu com falhas o áudio por conta do microfone, que deu algum conflito com algum outro programa no computador e tava saindo uma voz de fundo na minha, como se tivesse uma pessoa falando por baixo da minha voz. É, deixa eu verificar aqui se tem alguém comigo. Tem ninguém comigo aqui ainda. Esperar entrar alguém aqui para me dar para me dar aqui o feedback. Tô esperando entrar alguém aqui. Já que eu tô fazendo uma live teste, né? Preciso saber se tem alguém aqui comigo. Opa, tá paralisada a minha não. Por enquanto não tem ninguém aqui comigo. E alguém aqui para me dar um feedback. Vamos lá. Será que tem alguém aqui agora? Não tem ninguém ainda. Tô querendo fazer um teste, mas não tem ninguém. Tem um pessoal que joga futebol aqui atrás de casa, meu Deus. Dá pra ouvir aqui. Não sei se meu microfone tá captando esses gritos aí desses meninos jogando bola. Deixa eu ver aqui. Tô aqui há 4 minutos. Até agora não tem ninguém aqui comigo. Sei que faz tempo, YouTube, que eu não entro aqui, mas seria interessante se você notificasse as pessoas que têm inscritas aqui, porque eu tenho 300 pessoas inscritas aqui nesse canal. Nem 10% dessas pessoas são notificadas quando eu entro ao vivo. Aí é complicado. Aí não tem como fazer trabalho nenhum aqui. Porque se você não comunica as pessoas que estão aqui no meu canal, como é que as pessoas vão saber que eu estou entrando ao vivo? Deixa eu ver. Deixa eu ver.
Não sei como é que tá meu áudio. Porque se eu aumentar aqui, eu tô olhando aqui pelo celular, mas se eu aumentar aqui, fica conflitando. Ó. Não sei se está muito alto o meu microfone, se está muito baixo, se está saindo aquela voz de fundo. Nem sei. Tá ok o áudio, Bezerra? É porque eu tava falando aqui sozinho pra ninguém aqui, pros fantasmas aqui que o YouTube manda aqui, que eu tô fazendo teste também, porque o meu microfone, cara, não sei o que tá rolando com o meu microfone, que nos últimos vídeos aí que eu postei e lives que eu fiz, fica saindo uma voz de fundo, cara. Uma voz assim como se fosse de uma mulher. Eu tava dando uma pesquisada, eu vi que quando você está com outras coisas ligadas no computador, que no caso eu estava com o meu fone, né? O Bluetooth ligado, ele pode dar conflito. Aí fica saindo uma voz de fundo. Aí eu não sei se está ok agora, né? Mas tá dizendo que está normal, né? Eu não sei se está muito alto, se está estourado o meu áudio. É porque eu tô com o celular na mão aqui, porém não posso aumentar o volume porque senão conflita aqui com o volume aqui do computador. Tá normal? Não tá saindo uma voz de fundo não de uma mulher? Porque fica sendo uma voz em inglês. Eu percebi isso depois que eu vi meus vídeos. Tô testando aqui um programa aqui. Programa que eu já tenho que é bem antigo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu fazer um teste numa coisa aqui. Fala comigo, Chico. Minha live driver, né, Bezerra? Minha live driver aqui na minha poltrona, diretamente do meu quarto. Diretamente aqui a live driver aqui, direto do meu quarto. Direto do meu quarto. Live driver, né, Bezerra? Pô, Bezerra, tu podia fazer aí a live driver aí também, viajando aí, cara. Vamos aproveitar e falar um pouco aqui, né, Bezerra? Vamos logo aqui falar sobre um assunto que a gente tem conversado bastante nos últimos dias e você postou vários vídeos no seu canal a respeito também, que é aquela questão de viagem no tempo, de o que acontece no nosso pós-morte. Aí eu faço uma pergunta, Bezerra. Quando você morre, Bezerra, a gente já vai direto para o juízo final? Eu poderia aqui apresentar, né, Bezerra, uma teoria aqui que derruba tudo que as pessoas aprenderam na igreja até hoje, né, Bezerra? Eu poderia dizer assim: e se tudo que você aprendeu sobre o que acontece depois da morte estiver completamente errado, Bezerra? Aí eu diria que nós não estamos falando de um ajuste fino em alguma doutrina obscura, mas de uma reviravolta que vira de cabeça para baixo séculos de tradição cristã. Olha a gente falando aqui, Bezerra, de tradição, da tradição cristã. Essa coisa de tradição, cara, é uma coisa muito complicada. Uma coisa muito complicada. Exatamente. Hebreus 9:27, como o Bezerra está colocando aqui nos comentários. Como não tem ninguém aqui além de mim e do Bezerra, ele está colocando aqui nos comentários aqui da live, Hebreus 9:27, que diz que assim como cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, depois disso vem o julgamento.
Esse texto bíblico deixa bem claro o que eu estou me propondo a falar aqui. Pena que não tem outras pessoas aqui, tem só eu e Bezerra. E eu não sei se eu vou deixar essa live aqui gravada, porque, como eu coloquei aí no título, eu não coloquei thumbnail, não coloquei nada. Eu coloquei como uma live teste de software, testando um programa. Mas é um assunto muito interessante, porque eu tenho conversado muito com o Bezerra esses últimos dias sobre isso, que o Bezerra postou vários vídeos no canal dele, no canal Evangelho Triunfante, sobre essa questão de viagem no tempo, do pós-morte. E o Bezerra apresentou uma teoria completamente distinta a tudo que é pregado na maioria das igrejas, que é a questão do estado intermediário no pós-morte. Então, como o Bezerra está falando aqui nos comentários aqui, que não, esse texto deixa bem claro que não tem intervalo entre a morte e a vinda de Cristo, que após a morte segue-se o juízo, está escrito isso em Hebreus 9:27, e não tem intervalo, não tem estado intermediário, como é apresentado na maioria das igrejas. A tradição apresenta dessa forma, que o estado intermediário dá munição para a doutrina do purgatório. E eu esqueci o nome daquela outra doutrina, Bezerra, que é alguma coisa das almas, que eu esqueci, que é aquela coisa de orar para as almas, que se rezar para as almas, né? Que isso é uma coisa bem católica, né? Mas enfim, vamos continuar falando aqui que eu estava falando aqui, que nós não estávamos falando de um ajuste fino em alguma doutrina obscura, mas de uma reviravolta que vira de cabeça para baixo séculos de tradição cristã. E você provavelmente cresceu ouvindo que ao morrer a sua alma vai para um lugar intermediário, tipo paraíso, Hades, purgatório, dependendo da sua igreja. E ali fica esperando pacientemente pelo juízo final. Mas se não houver espera nenhuma, não reparem que tem um pessoal gritando aqui. Tem uma casa aqui atrás que tem um campinho de futebol. O pessoal fica jogando futebol aí dia de quinta-feira. Uma garotada. E eles fazem bastante barulho. Tá, deixa eu voltar aqui onde eu parei. Tá, dependendo da sua igreja, ali fica esperando pacientemente pelo juízo final. Mas se não houver espera nenhuma. E se no exato instante em que você fecha os olhos pela última vez, você já os abre no fim dos tempos diante do trono de Deus. Essa é a teoria radical proposta pelo pastor brasileiro Hermes Fernandes. Para ele, a morte não é uma pausa, um intervalo ou um loading entre a vida e a eternidade. Ela é um salto direto para o último ato da história. Exato, Bezerra. Quando o ladrão está ali ao lado de Jesus na cruz, ele fala que queria estar com ele no paraíso. Ele falou: pois hoje mesmo, hoje, não daqui a 100 anos, 1000 anos, 2000 anos, quantos anos forem, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só que coisa. Vamos voltar aqui. Como eu falei, essa teoria radical proposta pelo pastor brasileiro Hermes Fernandes. Para ele, a morte não é uma pausa, um intervalo, um load entre a vida e a eternidade. Ela é um salto direto para o último ato da história. E o tempo, como o conhecemos, simplesmente evapora. Loucura? Talvez. Mas prepare-se, porque esse texto vai desafiar tudo que você achava que sabia sobre o céu, inferno, alma e eternidade. Vamos começar pelo que você já conhece. A doutrina do estado intermediário é o pão com manteiga de muitas igrejas. Tá ouvindo aí que eu estou falando, né, Bezerra? Que essa doutrina, deixa eu voltar aqui, para não me perder. A doutrina do estado intermediário é o pão com manteiga de muitas igrejas. Ela diz que após a morte, a alma consciente deixa o corpo e vai para um lugar temporário.
Os salvos descansam no paraíso ou o seio de Abraão, enquanto os ímpios sofrem no Hades, ambos aguardando o retorno de Cristo, a ressurreição dos corpos e o juízo final. Essa ideia é tão enraizada que parece inquestionável. Mas Hermes Fernandes, um pastor e teólogo com uma visão que mistura ousadia e profundidade, joga uma granada teológica nessa estrutura. Exatamente, essa coisa de tradição, dogmas, estando acima das escrituras, isso é uma coisa da Igreja Católica, isso é uma heresia da Igreja Católica. Não estou aqui para julgar aqui se alguém estiver me assistindo ou me assistir depois, aí que seja católico, mas isso é uma heresia, pessoal. Colocar a tradição acima da palavra de Deus, acima da Bíblia, isso é herético. Então, como eu falei, o Hermes Fernandes, ele é um pastor e teólogo com uma visão que mistura ousadia e profundidade e joga uma granada teológica nessa estrutura. A estrutura que eu falei há pouco, que era do estado intermediário. Ele diz que o estado intermediário é uma invenção humana, fruto de uma leitura equivocada do tempo e da natureza da alma. Para ele, quando a alma se desprende do corpo, ela não apenas deixa o mundo físico, mas também escapa da prisão do tempo linear, e não há antes ou depois na eternidade de Deus. A morte, então, não te coloca numa sala de espera cósmica. Ela te lança direto no eterno, agora, onde o juízo final já está em curso. Exato, Bezerra. Essa coisa de a pessoa receber uma sentença sem ser julgado, isso daí até aqui na justiça terrena é uma coisa ilógica. Como é que eu vou decretar uma sentença para um cara que cometeu um delito, um crime, sem antes ele ser julgado? Não tem como, não existe essa possibilidade. Então, continuando aqui, tá. Isso não é só uma mudança de cronologia, como eu falei no final aqui, onde o juízo já está em curso. Ela te lança direto no eterno agora, onde o juízo final já está em curso. Isso não é só uma mudança de cronologia, é uma revolução na forma como entendemos a existência. A profundidade filosófica e teológica para engolir essa ideia, você precisa pensar fora da caixa, tá? Hermes se inspira em pensadores como Agostinho, que dizia que o tempo é uma distensão da mente humana. Boécio, que via Deus como o observador eterno de todos os momentos, e até Einstein, que provou que o tempo é relativo. Se o tempo é uma percepção humana e Deus vive fora dele na eternidade, onde tudo é um presente contínuo, porque a alma criada à imagem de Deus ficaria amarrada ao relógio depois da morte. Para Hermes, o instante da morte é o momento em que transcendemos o tempo cronológico. Não há mais dias, anos ou séculos. Você morre agora em 2025 e acorda no juízo final, como se o intervalo entre esses eventos simplesmente não existisse para você. Olha só, Bezerra, aqui essa parte aqui desse texto aqui que eu criei tá tá dando a ideia da viagem no tempo, Bezerra, as quais tu postou no teu canal. Porque aqui, olha só, ele está dizendo aqui no texto, que se você morre agora, em 2025, você vai acordar já no juízo final, como se o intervalo entre esses eventos simplesmente não existisse para você. É como pular de um trem em movimento para uma estação que está além das trilhas do tempo. Você teria, teria que ser teletransportado para lá. Se você fizesse isso, você se jogasse de um trem em movimento para uma estação que está muito além daquelas trilhas ali. E nas trilhas do tempo aqui no caso, né? O juízo final não é algo que você espera. É algo que você encontra imediatamente. Cara, que coisa. Pois é, cara, eu nunca entendi essa situação aí, Bezerra. Eu nunca entendi essa situação. O cara já tá lá no inferno, tá lá, segundo muitos lá, já tá torrando lá no inferno. Aí depois ele vai ser resgatado de lá
para ser julgado, para depois ser jogado de novo lá. Olha que parada estranha. Não é fábula, porque você precisa entender ao que está se referindo aqui, essa viagem. Vamos dar continuidade aqui. A conexão com a Bíblia e o tempo de Deus. Mas as Escrituras? Hermes argumenta que a Bíblia dá pistas dessa visão. Quando Jesus diz ao ladrão, como Bezerra já citou aqui nos comentários, em Lucas 23:43, hoje estarás comigo no paraíso, ele não menciona espera ou transição, é imediato. Hebreus 9:27 também, como Bezerra citou aqui, que a homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso vem o juízo, sem menção a pausas ou estágios intermediários. Eclesiastes 3:11 diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem, sugerindo que a nossa essência já carrega um anseio por algo além do tempo. No Apocalipse 6, versículos 9 e 10, as almas dos mártires clamam: até quando, Senhor? Mas Hermes interpreta isso como uma perspectiva dos vivos, não como prova de que os mortos estão esperando. Para ele, passagens como 1 Tessalonicenses 4,17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Falam da ressurreição do ponto de vista terreno e não de uma longa espera para as almas. Exato, Bezerra. Filipe, lá em Atos 8, foi arrebatado para Gaza, né? E a distância era de mais de 70 quilômetros. Meu Deus do céu. Não havia. O Bezerra, como o Bezerra está falando aqui, brincando. Creio que não havia trem-bala, nem helicópteros, nem Ferrari nessa época. Mal existia, eu acho que os cavalos e as carroças, né? Só uma viagem no tempo, verdade, causada por Deus, soberanamente resolveria isso. Verdade, Bezerra. Então, como eu estava falando, Hermes vê passagens como 1 Tessalonicenses 4,17, onde diz os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, falam da ressurreição do ponto de vista terreno, não de uma longa espera para as almas. Os argumentos do estado intermediário e a resposta. Os defensores do estado intermediário, no entanto, têm seus textos favoritos. Eles apontam Lucas 16, do 19 ao 31, que é a parábola do rico e do Lázaro, onde o rico está em tormento no Hades e Lázaro no seio de Abraão. Um cenário que parece sugerir consciência e espera antes do juízo final. Também citam 2 Coríntios 5:8, onde Paulo diz que prefere deixar o corpo e habitar com o Senhor, implicando um estado consciente pós-morte. E em Filipenses 1:23 ele fala do desejo de partir e estar com Cristo, que muitos interpretam como uma ida imediata ao paraíso, mas ainda antes da ressurreição. Esses textos são os pilares da visão tradicional. Que visão tradicional é essa, Fábio? A visão que fala sobre o estado intermediário. Hermes, porém, contra-ataca. A parábola do rico e do Lázaro é uma narrativa simbólica, não uma descrição literal do pós-morte. Jesus usava imagens culturais da época para ensinar sobre justiça, não para mapear a geografia da eternidade. Quanto a Paulo, estar com Cristo ou habitar com o Senhor não exige um estado intermediário. Pode significar uma entrada direta na eternidade, onde o tempo colapsa e o juízo já é realidade. Ele argumenta que a Bíblia nunca diz explicitamente que as almas esperam. Essa ideia vem de tradições posteriores e não do texto puro. Agora, segure-se, porque a coisa fica ainda mais fascinante. Deixa eu ver o que o Bezerra está falando nos comentários. Filme de zumbis, né, Bezerra? Séries como The Walking Dead, né, Bezerra? Filmes de zumbis aí, né? Condenar a cremação e tal. Vou continuar aqui. A física moderna dá um empurrãozinho nessa teoria. Einstein mostrou que o tempo é maleável. Ele se curva, se dilata e depende do observador. Em experiência de quase morte, pessoas relatam ver toda a vida em um instante como se o tempo se comprimisse. Se a alma transcende o corpo, por que não transcenderia também o tempo? Para Hermes, a morte é o ponto em que saímos da trilha temporal e entramos na perspectiva divina, onde passado, presente e futuro coexistem. O juízo final não é um evento futuro no calendário, é uma realidade eterna
que acessamos ao morrer. Nem todo mundo aplaude essa ideia. Teólogos tradicionais dizem que ela é especulativa e ignora a história da igreja. É onde as pessoas sempre se apoiam na questão da história da igreja, pais da igreja, tradições, dogmas, entre outras coisas. Eles perguntam: se não há estado intermediário, como explicar a ressurreição dos corpos? Ou por que a Bíblia fala de um dia de julgamento no futuro? Hermes responde que a ressurreição não é real, mas acontece na eternidade, não no tempo humano. E o dia do julgamento é uma linguagem para os vivos e não para os mortos. Ele também lembra que a doutrina do estado intermediário não é consenso. Olha só, Bezerra. Eu estou falando com o Bezerra aqui, que é meu amigo que está aqui comigo nos comentários, já que não tem ninguém aqui. Eu espero que alguém veja essa live depois no gravado, se o YouTube ajudar a distribuir o vídeo, se as pessoas quiserem aprender algo que faça um contraponto com a tradição, as pessoas analisarem, refletirem, biblicamente falando. Então vamos falar aqui o seguinte, onde eu parei... Tá, porque a Bíblia não fala de um dia de julgamento futuro? Hermes responde que a ressurreição é real, mas acontece na eternidade, não no tempo humano. E o dia do julgamento é uma linguagem para os vivos e não para os mortos. Ele também lembra que a doutrina do estado intermediário não é consenso. Foi aqui que eu parei. Agostinho via a alma consciente na presença de Deus. Lutero falava em sono da alma e Calvino defendia um paraíso imediato. Jesus, por sua vez, foi econômico sobre os detalhes. Talvez porque a eternidade seja grande demais para nossas categorias. Se Hermes estiver certo, a vida ganha uma urgência brutal. Prestem atenção nisso. Se o Hermes, que é o autor dessa teoria, tiver certo, a vida ganha uma urgência brutal. Não há tempo extra após a morte para refletir ou se preparar. O juiz é o próximo frame depois do seu último suspiro. Isso torna cada escolha, cada arrependimento, cada ato de amor ou egoísmo absurdamente significativo. A morte deixa de ser um limbo assustador e vira uma porta escancarada para a presença de Deus. O julgamento não é o fim da estrada, é o destino instantâneo. E isso é libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. E você, o que acha? Fica com a tradição do estado intermediário ou abraça essa visão de um salto direto para o eterno agora? Essa teoria te provoca medo ou esperança? Uma coisa é certa, ela nos força a encarar a vida e a morte com mais seriedade, porque no fim, todos vamos cruzar esse limiar e talvez descubramos que o tempo foi só uma ilusão que deixamos para trás. Se isso mexeu com você, compartilhe, comente e vamos cavar mais fundo juntos. Você está pronto para encarar a eternidade? E aqui eu finalizo. Agora eu vou conversar um pouco aqui com o Bezerra, para finalizar. É isso, Bezerra. O texto não era muito longo. Eu, na verdade, também entrei mais para fazer um teste de software e teste no meu microfone. Queria até que tu me desse feedback aí se saiu uma voz de fundo aí, Bezerra, no meu áudio. Aquela voz de fundo chata que estava saindo, uma voz em inglês. Ou se foi tudo ok. Deixa eu ler aqui teus comentários aqui. Verdade, o Bezerra tem um vídeo sobre isso que ele está falando aqui nos comentários, sobre a questão de muitos defenderem somente a alma de Elias e Moisés, eles estarão dando amparo a uma sessão espírita ali no Monte da Transfiguração, que o Bezerra tem vídeo sobre isso no canal Evangelho Triunfante. Tá, que mais? Esse assunto também vai envolver ressurreição. Muitos vão defender ressurreição de reanimação de corpos, estilo filme de zumbis, como já tinha falado, né, Bezerra? Então, Bezerra, eu só queria que tu me desse feedback se o meu áudio saiu com algum tipo de problema aí, ou se rolou tudo muito bem, pra gente encerrar. Que, como eu falei, eu entrei para fazer teste, já até repeti isso, tô sendo até repetitivo. Mas, pessoal, quero até falar para vocês uma coisa. Tô voltando depois de muito tempo, porque eu tô enfrentando um momento ainda difícil. Na minha última live eu falei sobre isso, eu acho que a minha última live foi em dezembro. Foi em dezembro eu falei sobre ansiedade, que eu estava passando por momentos de crise de ansiedade, eu ainda tô na luta contra isso. Tô entrando aqui hoje, espero poder fazer mais lives,
mesmo passando por esse momento bem difícil da minha vida. Ainda estou em luto porque eu perdi minha mãe no final do ano passado. Eu já falei também isso aqui em outros vídeos. Então é isso. Não sei se o Bezerra está aqui comigo ainda. Eu vou, eu vou encerrar. Vou encerrar e espero que cause uma reflexão em você. Tudo isso que eu falei aqui, nesses poucos minutos, que foi tipo meia hora. Vou ver se depois eu coloco uma thumbnail aqui nesse vídeo aqui, nessa live, uma descrição. E é isso, pessoal. Vou encerrar. Boa noite. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a minha vida. Deus abençoe a sua vida, da sua família, da minha família. E até a próxima. Até o próximo